E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Galera, segura essa bomba porque o futebol paulista acaba de entrar em erupção. Uma notícia que parecia impossível começou a circular nos bastidores e tá deixando o torcedor tricolor completamente atordoado. Sim, estamos falando dele, Lucas Moura, o menino da base do São Paulo, o craque que voltou para casa com status de ídolo e promessa de encerrar a carreira no Morumbi. Pois é, ao que tudo indica, o camisa 7 pode estar de malas prontas para o Palmeiras. Isso mesmo que você ouviu. O Verdão, que já tem um elenco poderoso, resolveu atacar o rival direto e fechar com um dos símbolos recentes da reconstrução são paulina. E o mais inacreditável, as conversas, segundo fontes próximas aos bastidores, já estariam em estágio avançado. A diretoria do Palmeiras enxergou uma oportunidade e não pensou duas vezes em agir. A torcida tricolor, claro, está em choque, tentando entender como o clube deixou escapar um jogador com tanta identificação e carisma. O clima é de traição, de revolta, de incredulidade. Já no Allianz Parque, o sentimento é outro, de euforia e expectativa. Afinal, trazer um nome como Lucas Moura seria um golpe de mestre, uma jogada digna de um clube que não se contenta em ser apenas competitivo, quer dominar tudo. O que se comenta nos corredores do Morumbi é que Lucas vinha insatisfeito com algumas situações internas. Fontes ligadas ao jogador afirmam que ele não estava feliz com a forma como a diretoria vinha conduzindo as negociações de renovação, e principalmente, com a falta de um projeto esportivo convincente. Lucas sempre deixou claro que seu retorno ao São Paulo foi movido pelo amor ao clube e à torcida, mas também pela promessa de um projeto ambicioso. Só que, nos bastidores, as coisas não estavam tão claras assim. A diretoria tricolor, pressionada financeiramente, não teria conseguido garantir ao jogador o que ele esperava em termos de plano de carreira e investimento no elenco. É aí que entra o Palmeiras, com sua estrutura sólida, finanças equilibradas e uma gestão que sabe agir nos bastidores. O Verdão teria apresentado um projeto sedutor, com a chance de disputar títulos grandes, jogar ao lado de craques e ainda ter estabilidade financeira. Para um jogador experiente como o Lucas, isso pode ter pesado, e muito. A sensação é de que o São Paulo dormiu no ponto, e o Palmeiras, esperto, viu a oportunidade perfeita para dar o bote. As primeiras reações da torcida são paulina foram de pura incredulidade. Nas redes sociais, o nome de Lucas Moura já domina as hashtags mais comentadas do país, com torcedores divididos entre tristeza, raiva e desilusão. Muitos se lembram do discurso emocionado do jogador quando voltou ao clube, dizendo que voltava para casa e que queria ajudar o São Paulo a reconquistar o protagonismo. Agora, ver esse mesmo ídolo sendo ligado ao maior rival é, para muitos, a pior das facadas. E o sentimento de traição só aumenta quando surgem informações de que a proposta do Palmeiras não foi apenas melhor financeiramente, mas também mais ambiciosa em termos esportivos. Fontes próximas ao staff do jogador garantem que ele ficou balançado com o projeto apresentado por Leila Pereira, que teria prometido colocá-lo como uma das referências técnicas da equipe. Do lado palmeirense, a torcida comemora e já imagina Lucas vestindo verde, comandando o meio-campo e sendo decisivo em clássicos. O contraste entre os sentimentos das duas torcidas mostra o tamanho do impacto dessa possível transferência, que, se confirmada, vai entrar para a história como uma das maiores traições do futebol paulista. No Morumbi, o clima é de crise. A diretoria tenta conter o incêndio, mas as informações que circulam nos bastidores indicam que o São Paulo foi pego de surpresa pela investida do Palmeiras. Segundo jornalistas próximos ao clube, ninguém esperava que o Verdão fosse tão agressivo na negociação. O problema é que o contrato de Lucas, ao que tudo indica, tinha cláusulas que facilitavam uma eventual saída, caso não houvesse acordo para renovação em determinado prazo. E foi exatamente essa brecha que o Palmeiras aproveitou. A cúpula tricolor tenta, agora, uma reviravolta de última hora, mas internamente há o reconhecimento de que a situação é difícil. A proposta do Verdão é sólida, irresistível e,
para piorar, veio em um momento de instabilidade no São Paulo, que ainda tenta se reorganizar financeiramente. O torcedor, por sua vez, não quer saber de desculpas, está cobrando explicações, protestando nas redes e até planejando manifestações em frente ao CT da Barra Funda. O sentimento é de frustração total, de que o clube mais uma vez perde uma peça-chave por falhas internas e falta de planejamento estratégico. A ferida aberta promete demorar para cicatrizar. Enquanto isso, no lado verde da cidade, o clima é de pura empolgação. O Palmeiras, que já vem de temporadas vitoriosas, parece decidido a não deixar a hegemonia escapar. Trazer Lucas Moura seria uma jogada de marketing poderosa, mas também uma decisão esportiva certeira. Abel Ferreira teria dado o aval para a contratação e já estaria pensando em como encaixar o jogador no sistema tático do time. A ideia é usá-lo como um meio ofensivo, capaz de criar e dar velocidade ao ataque, algo que o treinador português sempre valorizou. Fontes ligadas ao clube afirmam que as conversas começaram em sigilo absoluto, com uma reunião discreta entre representantes de Lucas e dirigentes alviverdes. A confiança é tão grande que, internamente, já se fala em anúncio oficial nos próximos dias. A contratação seria também uma resposta direta ao mercado, mostrando que o Palmeiras não apenas se mantém forte, mas ainda consegue enfraquecer um rival direto. A torcida, claro, está em êxtase, comemorando cada rumor como se fosse gol em final de campeonato. O Allianz Parque se prepara para receber um novo ídolo e a cidade inteira parece prestes a presenciar um dos capítulos mais quentes do futebol brasileiro recente. Agora, o que ninguém sabe é como o Lucas vai reagir publicamente a tudo isso. Até o momento, o jogador mantém o silêncio absoluto, o que só aumenta o mistério. O staff dele evita entrevistas, e o São Paulo também não solta nenhuma nota oficial. Mas nos bastidores, dizem que o jogador estaria dividido entre o coração e a razão. Por um lado, o amor pelo clube que o revelou, pela torcida que o acolheu desde garoto e pelos laços criados com o Morumbi. Por outro, a chance de jogar num time estruturado, com chances reais de títulos e estabilidade profissional. O dilema é grande, mas os rumores indicam que a decisão já está tomada, e que o caminho é mesmo o Allianz Parque. Caso isso se confirme, Lucas Moura vai se juntar a uma lista curta, porém marcante, de jogadores que atravessaram o maior clássico de São Paulo, trocando o vermelho pelo verde. E o impacto disso, tanto esportivo quanto emocional, vai ser sentido por muito tempo. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já era intensa, promete atingir um novo nível de tensão com essa possível transferência bombástica. Se a notícia se confirmar, preparem-se, porque o futebol brasileiro vai parar. Lucas Moura no Palmeiras não seria apenas uma transferência, seria uma mudança de paradigma, um terremoto no eixo paulista. Estamos falando de um jogador que sempre se posicionou como o símbolo do São Paulo, alguém que carregava a alma tricolor dentro de campo. Agora, imaginar esse mesmo craque vestindo verde e branco é quase inimaginável para muitos torcedores. Mas o futebol é assim, meus amigos, imprevisível, movido por emoções, interesses e oportunidades. A verdade é que o Palmeiras tem hoje o que todo jogador procura: estrutura, ambição e estabilidade. E se Lucas decidir realmente atravessar o muro da rivalidade, será porque enxergou ali algo que o São Paulo, infelizmente, não conseguiu oferecer. Essa é a dura realidade. O torcedor pode se sentir traído, mas a decisão, ao que tudo indica, é fruto de uma soma de fatores: o projeto esportivo do Verdão, a confiança de Abel Ferreira e a promessa de conquistas imediatas. A diretoria palmeirense sabe o peso dessa jogada, e se conseguir concretizá-la, vai mandar um recado fortíssimo para o futebol brasileiro: o Palmeiras não tem medo de ninguém, nem mesmo da história. Mas não dá para negar que existe um componente emocional poderoso nessa história. Lucas Moura sempre foi o filho da casa, o garoto que saiu do São Paulo para brilhar na Europa e voltou como um herói. A torcida esperava que ele encerrasse a carreira no Morumbi, talvez levantando uma Libertadores com a faixa de capitão. Só que o futebol nem sempre segue o roteiro dos sonhos. O São Paulo vive um momento conturbado, entre altos e baixos, com dívidas e dificuldades de planejamento. O Palmeiras, por outro lado, é hoje um modelo de gestão no Brasil. E isso pesa.
Nos bastidores, dizem que Lucas ficou impressionado com o nível de organização e com o ambiente profissional que encontrou nas conversas com o Verdão. A oferta seria irrecusável, tanto financeiramente quanto em termos de projeto. E se ele realmente der esse passo, vai se tornar um símbolo de uma nova era, aquela em que a paixão ainda conta, mas a razão fala mais alto. A reação da torcida tricolor deve ser intensa, com protestos e campanhas de repúdio, mas, no fundo, todos sabem, o clube perdeu o timing, e o Palmeiras soube agir na hora certa, no lugar certo, com a proposta certa. Enquanto isso, do lado palmeirense, o clima é de pura festa. As redes sociais já estão tomadas por montagens de Lucas vestindo o manto verde, memes provocando São Paulo e mensagens de boas-vindas. O torcedor do Verdão entende o peso dessa movimentação. É mais do que reforçar o elenco, é atingir o rival direto no coração. Abel Ferreira, que sempre valorizou jogadores versáteis e com mentalidade vencedora, enxerga em Lucas a peça que faltava para dar um toque de imprevisibilidade ao time. E olha que o elenco já é fortíssimo. Com Dudu, Rafael Veiga e agora Lucas Moura, o Palmeiras formaria um trio ofensivo de respeito, capaz de assustar qualquer defesa. Nos bastidores, a diretoria trabalha para manter tudo em sigilo até o último momento, mas é impossível conter a empolgação. A sensação é de que o Palmeiras quer não apenas ganhar títulos, mas também marcar território, mostrar que domina o mercado e que é o destino preferido dos grandes jogadores. E se isso se concretizar, o impacto psicológico sobre o São Paulo será devastador, abrindo uma ferida que vai demorar a cicatrizar entre os rivais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Do lado tricolor, o sentimento é de desamparo. O torcedor que há pouco tempo celebrava o retorno de Lucas agora se vê traído por uma negociação que parece ter acontecido nas sombras. A diretoria tenta se defender, dizendo que fez tudo ao alcance para manter o jogador, mas o discurso não convence. Internamente, muitos já reconhecem que o clube perdeu o poder de barganha há tempos. Sem recursos, sem planejamento e com dívidas crescentes, o São Paulo vê seus ídolos partindo e seus rivais prosperando. A ida de Lucas para o Palmeiras seria mais um golpe na autoestima do torcedor são paulino, que há anos convive com a frustração de ver o clube ser superado em estrutura e resultados. A revolta cresce, e há quem diga que essa transferência pode acender uma crise política dentro do Morumbi. Conselheiros já começam a cobrar explicações, e o nome do presidente vira alvo de críticas nas redes sociais. Para o torcedor, o que mais dói não é apenas perder um jogador, é perder o símbolo, o ídolo, o elo emocional que ligava gerações. Lucas, o menino de Cotia, agora visto como traidor, será lembrado não mais pelo que fez, mas pelo que representou e destruiu com uma única decisão. Enquanto isso, o mercado da bola ferve com as repercussões dessa possível transferência. Empresários, jornalistas e ex-jogadores comentam o caso como um dos maiores choques do futebol brasileiro recente. Alguns defendem Lucas, dizendo que ele tem direito de escolher o melhor para sua carreira, que o futebol é um negócio e que sentimentos não pagam contas. Outros, porém, acreditam que há limites, que certas camisas não podem ser trocadas. E nesse debate, o torcedor comum se perde entre razão e emoção. A verdade é que o futebol vive de histórias assim, de amor, de traição, de redenção. Se Lucas realmente vestir a camisa do Palmeiras, cada clássico entre os dois clubes vai ganhar um sabor ainda mais intenso. Será o palco perfeito para a catarse coletiva, para o aplauso de uns e as vaias de outros. O Morumbi jamais o verá da mesma forma, e o Allianz Parque, por sua vez, pode ganhar um novo herói improvável. No fim das contas, o futebol é feito disso, da capacidade de nos surpreender, de nos indignar e de nos fazer sentir vivos, mesmo quando o coração do torcedor é colocado à prova. Agora, só resta aguardar os próximos capítulos dessa novela. As próximas horas prometem ser decisivas, com reuniões marcadas e bastidores fervendo. O Palmeiras quer anunciar em grande estilo, talvez até com vídeo especial e coletiva de apresentação no Allianz. O São Paulo, por outro lado, tenta evitar o pior, ver o nome de seu ídolo ser estampado com a camisa do maior rival. Seja como for, o estrago emocional já está feito.
A rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, que sempre foi intensa, vai atingir níveis históricos. Lucas Moura, que um dia foi o símbolo da esperança tricolor, pode se tornar o símbolo da força alviverde. E isso muda tudo. A partir daqui, nada será igual. O futebol paulista vai respirar essa história por meses, talvez anos. E se tem algo que ninguém pode negar, é que essa trama tem todos os ingredientes de uma grande novela esportiva: amor, ambição, traição e redenção. O enredo perfeito para incendiar o futebol brasileiro e dividir corações entre o vermelho e o verde da capital mais apaixonada do país. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!